sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E nós, como avisamos na terça-feira, em que fizemos a divulgação do 5º Encontro Espírita sobre Educação à Luz do Espiritismo, da doutrina espírita, lá no Leon Denis, nós falamos também que teríamos evangelização, não falamos? Para os bebezinhos, para as crianças, e deixamos a questão dos jovens para o dia de hoje. E nós iremos ter, nesse mesmo domingo, olha que beleza, o 20º Fórum Espírita Jovem e o 15º Semearte. E essa atividade, meus queridos, é a cereja do bolo para o nosso querido jovem, não é? Que muitas vezes, na nossa jornada dentro das casas espíritas, a gente tem ouvido mesmo, né? Poucas crianças, poucos jovens, às vezes até mais crianças, mas poucos jovens. E aí, para falar um pouquinho sobre esse aspecto, nós vamos chamar a nossa querida amiga mesmo do coração, nossa Luzimara. Luzimara, saudações iniciais. Olá, que bom estar com vocês mais uma vez. Estamos muito felizes. Começaremos a falar de forma assim bem resumida do nosso patrono, o patrono do Fórum Espírita Jovem Semearte, é o nosso irmão André Luiz. Ah, querida, então a gente fica sempre querendo saber quem é o patrono do encontro, né? Quem é que vai patrocinar esse encontro que é tão querido aos nossos corações. E nós estamos no momento, essas casas com mais de 50 anos, tem sempre um patrono para a mocidade, não é? A minha mocidade era lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, nós tínhamos esse. E o patrono da mocidade, do CELD, é quem, Luzimar? Então, Luzimara, desculpe, vou pedir para você falar um pouquinho sobre o patrono deste encontro. André Luiz foi um parceiro frequente de Francisco Cândido Xavier. O espírito André Luiz sempre se descreve como um aprendiz. Vamos percebendo ao longo das narrativas em seus livros a sua dedicação, a sua preocupação em estar nesse movimento crescente de refletir, de estudar, de estar aprendendo sempre com o outro, aprendendo com as situações, aprendendo com as orientações dos mentores espirituais. E o primeiro livro de sua autoria espiritual foi publicado na década de 1940, que é O Nosso Lar. Ele é fundamental no estudo do mundo espiritual, porque esse livro apresenta descrições e evidências da vida após a morte, sobre a vida espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. O trabalho de André Luiz no mundo espiritual deu origem a várias obras. Algumas delas foram até traduzidas para diversos idiomas e adaptadas para o teatro e também para o cinema. André Luiz é o patrono na maioria dos trabalhos do setor de evangelização voltados para a juventude no Centro Espírita Leon Denis, o nosso CELD. Bem, Luzimara, falar de André Luiz para nós aqui da Rádio Rio de Janeiro, que estamos no segundo momento, né? O primeiro momento de estudo foi Berenice e eu, ficamos 16 anos estudando a obra de André Luiz, né, dos Mensageiros, até o finalzinho. E agora temos os queridos, né, Marco Aurélio e Tereza, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, começando de nosso lar. Então nós somos, assim,
fãzocos de André Luiz. E é muito bom saber isso. Mas aí, querida, eu queria saber como é que esse encontro está estruturado. E neste ano, o 20º Fórum Espírita Jovem e o 15º Semiarte continuam se baseando na obra Os Mensageiros. Estaremos estudando os capítulos 14 e 15. E o tema é Bagagem, Caminho e Propósito, redescobrindo o bem. E estaremos conversando sobre este tema em 3 blocos de ideias. Estaremos estruturando em tema 1, tema 2 e tema 3. Ah, amiga, e nós sabemos, né, que esses encontros, esses trabalhos, eles são divididos por temas para ajudar a gente a se organizar melhor, né? E até dar um dinamismo maior à tarefa. Porque a gente sempre fala que encontro não é curso nem reunião pública. Quando nós temos esses trabalhos assim, eles visam a uma participação, a uma integração, a uma forma de melhor aproveitamento do tempo de estar juntos. E é interessante que a gente sempre acaba trabalhando o afetivo, né? O jovem gosta de estar juntos. Quando nós falamos de vai ter lanche, aí a pessoa diz, ué, mas por quê? É grupo carente? Bem, primeiro que para a juventude, a gente sabe que sempre vai ter lanche. Quem tem jovem dentro de casa, a gente sabe disso. Hoje mesmo, conversando com uma amiga aqui no Teresa Dávila, ela falou assim, aí o filho chega e fala assim, todos já comeram? Isso quer dizer o quê? Que ele vai comer aquilo que estiver lá, né? E eu até brinquei, eu falei assim, pois é, né? E a gente tem um cuidado danado, e eles comem, e não ficam com barrigão. Nós brincamos sobre isso, né? Porque pelo próprio crescimento, pelo próprio desgaste de energia, o jovem, geralmente, ele se alimenta muito, ele tem muita necessidade de manter a barriguinha cheia. E esse momento é uma hora de troca. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. O trabalho está sendo assim, está sendo assado, porque é o momento que ele está junto ao outro companheiro numa situação de informalidade. E quantas vezes, meus amigos, na própria casa espírita, né, ele entra para evangelização, muitas vezes a evangelização é no horário de reunião pública, então ele não tem essa chance de conversar. Se ele vai com os pais, ele chega e daqui a pouco ele vai ter que sair, né, aproveitando a carona ou a companhia dos pais para chegar à sua casa. Então essa troca afetuosa entre eles não dá muito tempo. E aí o encontro, ele se divide em temas. Para quê? Para dar a possibilidade de uma troca e de uma organização. Então, Luzimara, conta pra gente como é que vai ser o tema 1. No tema 1, Visão de Mundo, vamos refletir. Será que há alguma relação entre percepção e conhecimento? O que eu percebo, o outro percebe da mesma forma? O conhecimento que vou adquirindo com o tempo influencia ou não influencia em minha percepção? E estaremos conversando com os relatos que André Luiz também nos conta no capítulo 14. Que bom, né, gente? A gente vê que são temas nossos e que a gente às vezes não consegue conversar em casa, não consegue levar, e às vezes até na evangelização, pelo tempo pequeno, né, um espaço de 1 hora e 10, esses temas passam assim, um pouco corridos, sem uma grande escuta. Mas, Luzimara, como é que vai ser o tema 2? Já no tema 2, que estamos chamando A Viagem, vamos refletir, entre outros assuntos, sobre a nossa caminhada como espíritos imortais. E nesta caminhada, nós escolhemos a bagagem que temos? É possível mudar a nossa bagagem, torná-la mais pesada ou mais leve? E como fazer? O que selecionar? O que priorizar nessa nossa bagagem?
E por qual caminho percorrer? Onde desejo chegar? E se eu encontrar dificuldades nessa trajetória, como posso ter ajuda? Quais são os recursos que tenho em mãos e que podem me auxiliar? E, gente, e agora? Como é que será o tema 3, Luzimara? E seguindo para o tema 3, uma gota no oceano, vamos conversar sobre nós e no contexto onde nos encontramos. Vamos além do que os olhos materiais alcançam, ir além dos 5 sentidos. O que existe no universo? Somente os mundos e os espíritos? Será que o nosso pensamento ocupa algum espaço, algum lugar? O nosso pensamento influencia algo ou alguém? De que forma? Com o meu pensamento, posso chegar até onde? E quais são os seus efeitos? Os meus pensamentos impactam de alguma forma no mundo, no universo? É interessante que evangelização é educação, evangelização é Jesus, não é? É esse cuidado com a criança, com o jovem, ele está muito ligado também à ideia da doutrina espírita do nosso próprio Kardec, que é esse educador, não é? Que é esse pedagogo. Então, há um cuidado muito grande. Esse cuidado ele deve fazer parte do planejamento das nossas casas espíritas, do planejamento do trabalho de evangelização sempre, sempre mesmo. É por isso que a gente abre esse espaço. O programa é Conversando sobre a Mediunidade, mas o que tem a ver com isso? Meus queridos, os médiuns do futuro estão aí. Nenhum de nós sabe, esse jovem que está na nossa casa, se ele tem algum compromisso sobre a mediunidade, quanto à mediunidade. Então eu vou pedir a você, Luzimara, que você fale um pouquinho mais dessa parte da dinâmica, vamos dizer assim, do jeitinho que a casa vai estar preparada para receber esses nossos amores. Sobre tudo isso e muito mais, estaremos refletindo, conversando, trocando ideias no 20º Fórum Espírita Jovem e 15º Semiarte. Teremos salas temáticas, onde haverá exposições de pinturas, maquetes, que nos ajudarão a entender um pouco mais sobre estes assuntos. Teremos salas temáticas, onde haverá exposições de pinturas, maquetes, que nos ajudarão a entender um pouco mais sobre estes assuntos. Sim, esse estudo é a própria evangelização no dia para os jovens de 11 a 18 anos. E aí você já antecipou, não é, Luzimara? Na verdade, este é um trabalho de evangelização. E a gente lembra muito, não há como a gente esquecer do nosso Jesus, né? Em que ele usava diferentes recursos para atingir a diferentes plateias, sempre, sempre, sempre levando a mensagem que seria a mensagem de elevação, de esclarecimento, mas tendo a metodologia própria. Então, esse evento, o Semiarte, o Fórum, é um evento evangelizador, só que é um formato, vamos dizer assim, mais extenso, né? Mais extenso, com mais intensidade, uma possibilidade, uma interação extremamente maior, de esclarecimento de dúvidas. Quantas dúvidas a gente tem acerca do nosso posicionamento na vida? Seja como filho, seja como pai, seja como cidadão, né? Seja como médium, dentro da casa espírita, no ambiente de escola, no ambiente de lazer, é um desafio muito grande. E eu, meus amigos, posso falar porque eu vim de mocidade espírita. Então eu tenho a experiência da mocidade espírita na minha vida. Somos nós, alguns de nós, que estivemos na mocidade espírita, do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que agora estamos assumindo responsabilidades dentro da casa espírita, né?
tanto no núcleo, aqui no Teresa d'Ávila também, no Leon Denis também, e a amizade, esse elo de confiança, de companheirismo, isso não acabou. Então é muito importante a gente participar desses momentos, a gente permitir ou estimular aos nossos jovens que participem. Olha, a gente pode até falar assim, olha, é um dia diferente, é uma atividade diferente que a Casa Espírita preparou para você. E com certeza eles irão, não é? E vão gostar. E às vezes para muitos é através de uma atividade assim que eles se tornam espíritas, se interessam por estar na Casa Espírita. Bem, então agora a gente vai trazer 2 músicas instrumentais. Essas músicas compostas pelos jovens, uma é Entre Luz e Trevas. Vamos ouvir agora. E agora teremos uma outra canção que é A Jornada Iluminada. Não faz tanto tempo assim que você recomeçou, mas essa jornada iluminada do caminho redentor. Mas faz muito tempo sim, desde que te conheci, e toda vez que você precisava eu estava sempre aqui. Não se deixe assustar se a dificuldade vem, é só mais uma oportunidade pra você agir no bem. Se a mediunidade em você desabrochar, cumpra com responsabilidade o seu dever de se doar. Podemos tropeçar, mas não desanimar. Por isso, coragem, fé, faça o bem a quem puder, como eu te ensinei. E cantando essa
Bem, queridos, então estamos nós, não é? Nesse programa conversando sobre a mediunidade, aproveitando este final de semana, último final de semana de férias, para oferecermos às nossas crianças, aos nossos jovens e a nós mesmos momentos felizes, não é? Momentos de luz, momentos de paz, momentos dessa alegria que é nós vivermos a doutrina espírita, que não deixa de, não podemos esquecer, que é reviver Jesus, é estarmos acolhidos por Jesus, é refletirmos, meditarmos sobre a finalidade da vida, porque quando eu entendo a finalidade da vida, há uma mexida substancial na minha escala de valores. E nós necessitamos disso. E nós sabemos que a mediunidade, como diz Kardec, se forma lentamente, pacientemente. E que tal a gente aproveitar esse momento sobre o amparo da Casa Espírita, sobre o amparo, sobre a influência renovadora desses trabalhadores do bem, né? Dos próprios guias espirituais, dessa nossa criança, desse nosso jovem, que vai conduzi-lo ali para quê? Para o momento feliz. Então, Luzimara, as suas palavras finais. Então, convidamos todos vocês, jovens, venham participar neste domingo, no dia 28 de julho, das 8h30 às 13 horas. É só chegar no nosso Celdinho. Até lá! E assim, meus queridos, convite feito. Todos os amigos e os irmãos estão convidados. Agora, no próximo domingo, dia 28 de julho, de 8h30 às 13 horas, Centro Espírita Leon Denis, Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro. E o Semearte e o Fórum serão realizados no que a gente chama de Celdinho, é perto do Leon Denis, na Rua Aquiles Brasil. Vamos ter um domingo, meus amigos, muito agradável. Vamos, assim, começar a oferecer recursos diferentes para o nosso campo mental. Que tal assistirmos o seminário de educação, que é sobre a questão do tempo, do aproveitamento do tempo, e a partir daí conversarmos com a nossa criança, com o nosso jovem? Que tal criarmos uma pizza interativa do lanche de domingo, da noite, em que a gente vai contar como é que foi o nosso dia? Como é que foi lá na evangelização? Como é que foi? Você ouviu os amigos, né? Vamos observar isso. E a gente vai ver na criança, no jovem, ele vai trazer conhecimento, sim, mas ele vai trazer muito da convivência. E conheci um cara lá legal, né? Olha, tinha uma coleguinha que era uma beleza. E é isso, meus amigos. Jesus falou: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a convivência é um passo importantíssimo para o amor. Agora, se você não pode se deslocar até o CELD, você pode, né, você adulto, assistir pelos canais, pela TV CELD, pelo canal do CELD no YouTube ou pelos canais parceiros, né? Agora, para a criança e para o jovem, a gente tem um cuidado muito grande para que seja presencial. Vai ser bom para eles, vai ser bom para todos nós. Então, queridos, que a gente possa bem aproveitar o nosso tempo, bem aproveitar a jornada reencarnatória, bem aproveitar os recursos poderosos que os amigos espirituais, com tanta generosidade, têm disponibilizado ao nosso coração. Então, que a gente possa ter um dia de paz e que Jesus continue a nos inspirar nas grandes e boas decisões que, com certeza, todos nós haveremos de tomar. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.